Aí ele perguntou assim, como assim um mapa da minha existência? Né? E para quem não está acostumado, né? Mas para entender um pouco dessa analogia, dessa descoberta, a gente tem aí alguns planetas que a gente chama de planetas pessoais, que são planetas que representam a nossa individualidade, não, a nossa personalidade, né? A disposição da nossa personalidade. E tem alguns outros planetas que representam o nosso senso de percepção social. Liberdade, restrição, responsabilidade e conhecimento, né? A gente precisa do social para entender isso. E outros planetas que são os que a gente chama de geracionais, que são planetas de ordem mais profunda, né? Dentro desse... tem um livro que fala que são os grandes deuses das mudanças, né? Enfim. Mas falando dos planetas pessoais, Marte, né? Nessa analogia, nessa representação, ele representa a magia. Magia, né? Propriamente dito. E a magia, porque eu acredito que ação, movimento é magia. É magia no sentido de fazer as coisas acontecerem. Né? E o Marte ele tem essa representação no mapa. Qual o meu poder de fazer com que as coisas aconteçam? De fazer o movimento. De pegar essa magia e direcionar ela. E aí, claro, né, o Marte ele tem duas fases de consciência. Ele tem um olhar mais instintivo, que é o nosso impulso animal, né? O nosso desejo, a nossa explosão emocional. Então é no sentido da gente ser direcionado pelas dinâmicas internas. Então a vontade, o desejo, o instinto, né? Então direciona essa ação. E aí numa segunda fase, eu acredito que de mais consciência, esse Marte ele passa a ser direcionado por uma consciência que a gente adquire, né? Então a gente deixa de... Sabe aquela coisa assim? Eu demorei para entender isso. Nem toda vontade é para ser feita. Isso é uma fase, é um estágio, né? Uma consciência, assim. Pode parecer óbvio, mas na vivência não é óbvio, não. Né? Mesmo quando a pessoa não consegue, ela acaba se frustrando e reagindo quando não consegue fazer uma vontade. Ela não para pensar sobre isso, é levada pelo instinto. E aí dentro dessa segunda fase de consciência, a gente começa a direcionar onde a gente vai empregar a nossa energia, nossa rica energia. Onde é que a gente vai empregar ela? Qual movimento a gente vai fazer? Com qual objetivo? Qual é essa magia que a gente está direcionando, né? Pensando, tendo consciência. E aí, no mapa astral, tem o Sol, que é a nossa identidade maior. E o Marte, ele tem essa... Não é função, assim... Esse desígnio, esse desígnio, é assim que fala, né? Desígnio. De direcionar as nossas forças para a nossa identidade. Sabe? E é sobre isso, assim, entender quem a gente é, entender a nossa individualidade e usar essa consciência para direcionar a nossa energia, a nossa força para a construção de um caminho de quem a gente é. É nesse sentido. E aí a gente vai olhar aí os arquétipos, né? A posição, os aspectos que recebe, né? Curiosamente, no mapa dele, o Marte está em conjunção com Saturno, que traz ali uma conotação diferente, né? Porque o Marte em conjunção com Saturno é como se a pessoa tivesse uma restrição interna, um preciosismo, o medo de errar, e ela tem essa coisa assim de... O movimento, ele é um movimento assim, não vou dizer mais lento, mas que exige um pouquinho mais, né? Mas também quando a pessoa consegue encontrar essa consciência, ela encontra um caminho de fluxo, onde ela se sinta mais à vontade, sabe? Enfim, tô puxando papo assim, aleatoriamente. Fala pra mim em qual signo e casa tá o Marte no seu mapa astral. Vamos bater um papo sobre isso. E se você souber do aspecto que ele faz, vamos falar sobre isso que você vai entender melhor o que eu tô falando. Tá bom? Vamos lá.